Salve, gente! Estamos chegando, depois desse baile todo aí, né? No final do programa da XSEC aí, nós estamos chegando aqui à Rede Brasil de Televisão para apresentar mais um De Papo Pro Ar. E com muita satisfação eu vou anunciar essa pessoa, né? Esse nosso convidado de hoje, que eu contei para a Gisele, um publicitário brasileiro que teve uma oportunidade de ir para o Japão. A gente sabe que o Japão, tal qual os Estados Unidos, é um dos lugares em todo o planeta que mais tem agências de publicidade super poderosas. São impérios, né? As maiores agências de publicidade no Japão, nos Estados Unidos e outros países também. As brasileiras também ganham os leões lá de Cannes, né? de criação, aquela coisa toda, os prêmios. Mas o Japão e os Estados Unidos são expoentes, né? E aí o nosso convidado, que é o Toshio Ito. A pronúncia está certa, Toshio? Perfeito. Perfeito. Toshio Ito mesmo. Colocaram um H só para diferenciar, né? Era só ITO, mas falaram, vamos fazer diferente, coloca o H. Ah, entendi. É para ficar meio aspirado. Hito. Vira Rito lá no Japão, vira Rito aqui, né? Mas, no final das contas, quem é publicitário tem que ter alguma coisa de uma marca diferente. Claro, então, tem que ter um diferencial. Começou o H. Sem dúvida, sem dúvida. E o Toshio, me corrige ou ilustra isso que eu disse sobre você. Você era publicitário no Brasil. Eu era publicitário aqui no Brasil, né? Trabalhei numa agência lá do interior de São Paulo. Sei. Durante 7 anos. 7 anos. Tem uma coisa que você falou corretamente, né? Estados Unidos e Japão são expoentes na publicidade. São. E realmente era o meu sonho de criança poder estar, né, um dia trabalhar nessas grandes agências. Mas a vida às vezes nos leva a não conseguir atingir os nossos sonhos, a gente se frustra e eu fui para o Japão, mas não para trabalhar numa agência de publicidade. Ué? Assim como nos Estados Unidos e o Japão, eles têm em comum também que vão muitos brasileiros para trabalhar em fábricas, em serviços gerais, para tentar recomeçar a vida, claro, ganhar aquele pãozinho. Principalmente a gente está falando dos anos 80, 90, né? Sim. A situação também estava bem difícil, muita gente indo para fora. E eu estava numa situação emocionalmente muito difícil, também financeiramente não estava legal, e eu queria alguma coisa a mais. Então eu decidi parar tudo, eu fui para o Japão como Dekasegi, para trabalhar nas fábricas, ou seja, viro da água para o vinho, ou do vinho para a água, e aí eu vou lá começar um trabalho de reconstrução, de me conhecer, de ter dinheiro para construir a casa dos meus pais, né? Só que aí o tempo foi passando, né, Décio? Aquilo que é um projeto de 3 anos, claro. Vão passando os anos, você não sabe direito como fazer um planejamento financeiro. E aí, no final das contas, foram 10 anos de Japão. 10 anos no Japão. E você já falava o japonês fluentemente, pela sua família ou não? Não, porque o que acontece? Antigamente, né, os primeiros pais que falavam muito japonês em casa, as crianças iam para a escola e tinham dificuldade de aprender. Aconteceu com os meus irmãos. Claro. Então, eu que vinha ali, rapa de panela, cheguei numa fase que os meus pais só falavam praticamente português. Então, eu fiz um curso de 3 meses antes de ir para o Japão, para saber, assim, pelo menos o básico. Só que aí eu vi que logo no começo esse básico não servia para nada, tinha que começar mesmo no dia a dia. Né? Ou seja, 3 meses, 3 meses, né? Que você 3 meses. 3 meses fazendo um curso intensivo de japonês, você consegue dizer bom dia no final dos 3 meses. E sim, né? O chefe falou assim, olha, eu tô... Ok, eu falei, hi. Mas o que ele falou? Não sei, mas vamos fazer. Mas você concordava, né? Eu concordava, né? Porque de qualquer maneira é melhor concordar e depois... Mas no final das contas isso trouxe uma grande lição, Décio. Assim, a vida, você sabe, entrevista muita gente boa aqui, desde pequenas crianças, a gente ouve tanto não. E isso trava a gente. Sim. Então, quando a gente trava, eu quero fazer um novo empreendimento, eu quero mudar de vida, eu quero fazer alguma coisa, sempre vem um não que nos trava. Eu vou tentar um novo relacionamento, não. Então, acho que esse sim serviu de exercício. A vida dava umas bofetadas em mim. E aí, Toshio, vai desistir? Eu não vou desistir, mas você vai continuar? Sim. Ai, meu Deus. Mas fantástica essa história. E aí, você, depois desse tempo que você narrou lá no Japão, quando as coisas não estavam indo de acordo com a tua expectativa, né? Com aquele planejamento todo que você tinha feito, não estava conseguindo economizar o dinheiro que você precisava
para poder comprar um imóvel aqui, enfim, ou levar a família para lá, bom, seja como for, você resolveu voltar. Exatamente. E aí, como é que foi? Você largou o teu emprego lá, tudo que você tinha lá e voltou para o Brasil? Na verdade, aí também teve o lado do coração, né? Sim. O lado do coração, assim, já fazia um bom tempo, eu trabalhei em vários lugares, mas eu conheci a minha esposa lá no Japão. Então, estávamos juntos. Ah, ela é japonesa? Não, ela é brasileira, estava trabalhando lá também. Sim. Por coincidência do destino, foi no mesmo ano que eu fui, em 97, nos encontramos em 2001, e aí depois, passado alguns anos, falamos, olha, vamos nos casar, vamos começar a fazer um planejamento de vida. Claro. Só que ela não conhecia a minha família, que estava no Brasil. Falei, então vamos voltar e fazer o casamento aqui no Brasil. E a partir dali a gente voltaria para o Japão, para continuar com os nossos planos, juntar o dinheiro juntos e tal. Mas, assim, eu tive uma situação de uma pessoa da família que ficou muito doente e acabamos decidindo ficar aqui para cuidar, só que a gente estava com muito pouco dinheiro. E aí, aquele plano principal de empreender, de fazer alguma coisa muito diferente, com pouco dinheiro, o que dava para fazer? Aí veio uma ideia que eu já estava começando a plantar na minha cabeça quando estava no Japão, que era... E se acontecesse alguma coisa, precisasse começar com algo simples? E a pipoca é algo... Pipoca? Pipoca, poxa vida, né? Mas no Japão a pipoca também é uma coisa assim... Diferente? Popcorn. Não, mas eu estou dizendo, é uma coisa assim absolutamente popular, é uma coisa que vende aos montes, assim, não? Cinemas, Sim, claro. aquela coisa de micro-ondas, né? Algumas coisas... Estádio de esportes, né? Isso. Pipoca. Mas o Brasil, ele é o segundo maior consumidor de pipoca do mundo, né? O Brasil? Ele perde apenas para os Estados Unidos, né? Por Então, isso é que tem galinha morrendo de fome. Os caras pegam milho e faz pipoca, pô. Né? Não é possível, assim. É exatamente isso, né? Então a gente tem uma cultura muito bonita aqui, né? Tanto de consumo, mas também de história de pipoqueiro. Só que parece que esse é um segmento que foi se perdendo com o tempo, né? Posso então, interromper? Claro, fica à vontade. O nosso diretor, de vez em quando ele me sacaneia. Eu falei da galinha morrendo de fome, e é o que ele colocou na tela. Dá uma olhada. Ah, o Picotchan! Oh, meu Deus do céu! Você vê? Picotchan, eu tinha 12 anos aqui. A gente não pode confiar em ninguém nessa terra. Aí o pessoal já mostra as coisas tudo aqui, ó. Agora o Brasil inteiro tá vendo, né? O Picotchan foi eu tinha 12 anos quando eu consegui convencer a minha mãe a levar ele para casa, né? E aí tem toda uma história em cima dele, mas ele foi um parceirinho muito bonito e ele se inspirou para se tornar até um mascote depois, uma homenagem a ele. Picotchan. Picotchan é o nome em japonês ali que eu criei. Ah, tá ali, ó. Picotchan, é o próprio. Exatamente. Você né? criou uma identidade visual para ele muito legal, né? Exatamente. Quando a gente perde aquele animalzinho de estimação, né? E aquilo e às vezes isso é de uma forma muito dolorida. Sim. Então, às vezes a gente sempre tem aquela vontade, né? Como seres humanos, poxa, como que eu posso De eternizar, de né? eternizar. E isso foi uma coisa que marcou tanto. E quando eu lançar um livro, eu vou falar melhor sobre esse. Eu vou dar não vou dar spoiler, mas assim, Mas essa criação visual foi tua? Inicialmente sim, essa daqui já foi melhorada, né? Porque antigamente eu era desenhista. Então, mas eu estou perguntando porque, obviamente, a crista do Picotchan é um coração vermelho. Então, né? Exatamente. É então, a coisa do sentimento. Aí vai aquela questão do designer, né, de conseguir captar melhor isso. E é isso que se conecta, né? Porque criança pode até ter dificuldade de falar o nome da empresa ou o nome da pipoca, mas piu-piu fala. Então, por ter sido publicitário, mesmo tendo me sentido frustrado por não ter alcançado aquilo pelo qual eu sonhei por muito tempo, por outro lado, quando eu me torno pipoqueiro, eu tenho a possibilidade de usar aquilo tudo que eu aprendi com pouco dinheiro e criatividade. Fantástico. Eita, olha só. Por um bom tempo tinha que vender assim mesmo. Mas, Toshio, e aí, como foi que surgiu essa coisa Quer dizer, como foi que surgiu? Você, como publicitário, tem, além da criatividade, tem o marketing correndo nas veias. Você tem que criar um diferencial, é sempre assim, né? Então, eu queria saber de você, como é que surgiu a ideia desse diferencial que você criou? Eu não sei se dá para vocês verem, mas... Não, claro que dá, né? A câmera estava focalizando, eu queria o quê? Que vocês não vissem. Tem aqui... Tem 5 copos grandes com pipocas, todas elas diferenciadas, e uma de cada tipo, né?
Como é que é a coisa aqui? São sabores diferentes? Fala sobre isso. Exatamente, né? Então, quando a gente teve que recomeçar a vida, basicamente tinha R$ 5.000 para poder investir nisso, em 2007. Tudo isso você tinha? Tudo isso, eu tinha todo esse dinheiro. R$5.000, vamos jogar pela janela, vamos fazer uma farra, né? O que eu vou fazer, né? Mas a gente tem, assim, eu acho que a questão da criatividade é de você perceber sempre, a gente tem que ser um inconformado, né, Décio? Você também, sempre. Acho que se destacou na sua imagem por ser aquele cara, realmente, ó, eu sou inconformado, cara, melhora isso que eu te dou. Claro, né? E é assim que a gente tem que se cobrar também. No caso, já que era para ser pipoqueiro, não bastava ser só o mesmo pipoqueiro, porque eu teria o mesmo resultado de todos. Mais um, né? E olha que tivemos pipoqueiros com histórias maravilhosas no passado, que formaram seus filhos com carrinho. Claro. Só que os tempos mudaram e hoje não dá para ser o mesmo. Não dá. Mas se eu não tinha dinheiro para fazer grandes coisas, eu podia fazer o quê? Poxa, se a pipoca é salgada, a pipoca é doce, eu aprendi uma receita de uma pipoca vermelha, né? Mas se existe a cor vermelha, se a gente, quando é criança, Décio, a gente pega a canetinha de cor com 6 cores. Então, por que eu vou ficar a vida inteira pintando só com uma cor? Coloca mais cores. E quando a gente pega e mistura elas, aí ela ficou um produto que quando a gente olhou assim, falei, nossa, é isso. Esse produto vai virar uma febre, isso aqui vai transformar o hábito de consumo do brasileiro. Porque o brasileiro gosta de pipoca, ele só não tinha o costume de comer. Ele doce, então, mas automaticamente, poxa, se a gente pode colocar cor, pode colocar sabor? E aí levou muitos anos para a gente desenvolver isso, mas conseguimos ser, assim, uma empresa pioneira para colocar sabor de frutas e depois para o algodão doce. Claro. Então, gente, tem muito mais segredos aí, né? Nessa história que o Toshio está contando para a gente. Aliás, vocês devem ter estranhado que eu não perguntei para ele. Quando ele falou sobre a caneta de 6 cores, eu não perguntei. Então você pinta cada uma das pipocas com uma cor diferente? Não vou perguntar, não vou fazer essa barbaridade. Eu só vou pedir um minutinho para vocês. É lá e cá, nós vamos para o nosso comercial, mas já. E voltamos com o Toshio contando como é que ele transformou tudo isso num negócio super lucrativo. Já, lá e cá. Aguenta aí.